From the Conference Center in Salt Lake City, Utah, this is the Saturday afternoon session of the 194th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from leaders of the church. Music for this session is provided by a combined choir from Brigham Young University, Idaho. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O Elder Gary E. Stevenson, do Quórum dos 12 Apóstolos, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday afternoon. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 194 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e aos que participam por meio da televisão, do rádio ou da internet. Também damos as boas-vindas aos que assistem à conferência nas sedes destaque em várias partes do mundo, as quais a conferência está sendo transmitida por meio de satélite. A música para esta sessão será apresentada por um coro combinado de alunos da Universidade Brigham Young, Idaho, sob a regência de Paul Busselberg, Randall Captain, Eda Ashby e Atina Coates, Joseph Peoples e Linda Margetts ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Que toda honra e glória. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Ryan K. Olson, dos 70. Our dear
Heavenly Nosso Father, querido Pai Celestial, humildemente nos achegamos a Ti em oração e somos gratos por estarmos reunidos nessa segunda sessão de Conferência Geral. Não há lugar melhor para estarmos hoje. Nosso coração está repleto de alegria. Somos muito gratos por ter o presidente Nelson conosco hoje. Oramos para que ele e sua família e aqueles que servem com ele saibam o quanto os amamos e os apoiamos de todo o nosso coração. Somos gratos por as crianças do mundo e da igreja e por nossos maravilhosos jovens dessa nova geração. Oramos para que Tu os abençoe e somos gratos por nossos queridos missionários que estão por todo o mundo, servindo em qualquer responsabilidade a que foram chamados a servir. Que eles saibam do Teu apreço por eles. E oramos por aqueles que estão liderando esses rapazes e moças que sacrificam seu tempo para liderar esse grande batalhão. Pai Celestial, nós oramos para que tenhamos paz no mundo, para que Teu Espírito esteja conosco durante esse dia, durante essas reuniões, especialmente para aqueles que prepararam mensagens que possam preencher nosso coração, para que saibamos as coisas que Tu desejas que saibamos, que nos aproximemos de Ti e de Teu Filho. Nós Te amamos, somos gratos por nosso Salvador. Nós o amamos e oramos para que sejamos um pouco mais como Ele hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora teremos o privilégio de ouvir o Elder David A. Bednar, do Coro nos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos o Elder Máximo Di Feo, dos 70. Após suas palavras, o coro cantará Deus tal amor por nós mostrou. Em seguida, ouviremos o Elder Brent H. Nielsen, da Presidência dos 70, e o Elder José L. Alonso, dos 70. Durante um dia recente de visitação pública e da mídia a uma nova casa do Senhor, guiei um grupo de jornalistas em um tour pela estrutura sagrada. Descrevi os propósitos dos templos em Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e respondi às suas muitas e excelentes perguntas. Antes de entrarmos na sala celestial, expliquei que essa determinada sala, na casa do Senhor, representa simbolicamente a paz e a beleza do lar celestial para o qual podemos retornar depois desta vida. Sugeri aos nossos convidados que não falássemos enquanto estivéssemos na sala celestial, mas que eu ficaria feliz em responder a quaisquer perguntas depois de passarmos para a próxima parada do tour. Depois de sairmos da sala celestial e ao nos reunirmos no próximo local, perguntei aos nossos convidados se gostariam de fazer algum comentário. Uma das jornalistas disse com grande emoção: "Nunca vivenciei nada assim em toda a minha vida. Eu não sabia que existia quietude como essa no mundo. Eu simplesmente não acreditava que essa quietude fosse possível." Fiquei impressionado com a sinceridade e a força da declaração dessa pessoa. E a reação da jornalista destacou um aspecto importante da quietude: superar e deixar de lado o alvoroço do nosso ambiente externo. Posteriormente, ao ponderar o comentário da jornalista e refletir sobre o ritmo muitas vezes frenético de nossa vida moderna, a agitação, o barulho, as diversões, as distrações e os desafios que tantas vezes parecem exigir nossa atenção, uma escritura me veio à mente: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oro para que o Espírito Santo ilumine cada um de nós ao considerarmos uma dimensão mais elevada e santa da quietude em nossa vida, uma quietude espiritual interior da alma, que nos permite saber e lembrar que Deus é nosso Pai Celestial, que somos seus filhos
e que Jesus Cristo é nosso Salvador. Essa bênção notável está disponível a todos os membros da igreja que estão se esforçando fielmente para se tornarem o povo do convênio do Senhor. Em 1833, os santos do Missouri foram alvo de uma intensa perseguição. Turbas os expulsaram de sua casa no condado de Jackson e alguns membros da igreja tentaram se estabelecer em outros condados próximos. Mas a perseguição continuou e houve muitas ameaças de morte. Nessas circunstâncias desafiadoras, o Senhor revelou a seguinte instrução ao profeta Joseph Smith em Kirtland, Ohio. Portanto, que se console vosso coração no que diz respeito a Sião, pois toda a carne está em minhas mãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Acredito na demonstração do Senhor, aquietai-vos, envolve muito mais do que simplesmente não falar ou não se mover. Talvez a intenção dele seja a de que nos lembremos dele e confiemos nele e em seu poder em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares em que nos encontremos. Assim, aquietar-se pode ser uma maneira de nos lembrar de nos concentrarmos no Salvador infalivelmente como a fonte suprema de quietude espiritual da alma que nos fortalece para fazer e superar coisas difíceis. A verdadeira fé está sempre centralizada no Senhor Jesus Cristo, no fato de que Ele é o Filho divino e unigênito do Pai eterno e na missão redentora que Ele cumpriu. Porque satisfez as exigências da lei e reivindica todos os que nele têm fé. E os que nele têm fé se apegarão a tudo o que é bom. Portanto, ele advoga a causa dos filhos dos homens e ele habita eternamente os céus. Jesus Cristo é nosso Redentor, nosso mediador e nosso advogado junto ao Pai eterno e a rocha sobre a qual devemos construir o alicerce espiritual de nossa vida. Elamã explicou: lembrai-vos de que é sobre a rocha do nosso Redentor, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. O simbolismo de Cristo como a rocha sobre a qual devemos construir o alicerce de nossa vida é muito instrutivo. Observem neste versículo que o Salvador não é o alicerce. Em vez disso, somos admoestados a construir nosso alicerce espiritual pessoal sobre ele. O alicerce é a parte de um edifício que o liga ao solo. Um alicerce sólido fornece proteção contra desastres naturais e muitas outras forças destrutivas. Um alicerce correto também distribui o peso de uma estrutura por uma grande área para evitar sobrecarregar o solo subjacente e fornece uma superfície nivelada para a construção. Uma conexão forte e confiável entre o solo e um alicerce é essencial para que uma estrutura permaneça resistente e estável ao longo do tempo. E para tipos específicos de construção, pinos de ancoragem e vergalhões podem ser usados para fixar o alicerce de um edifício à rocha matriz. É uma rocha dura e sólida sobre materiais de superfície, como solo e cascalho. Da mesma forma, o alicerce de nossa vida deve estar conectado à rocha de Cristo se quisermos permanecer firmes e constantes. Os convênios e as ordenanças sagradas do Evangelho restaurado do Salvador podem ser comparados aos pinos de ancoragem e vergalhões usados para conectar o edifício ao alicerce.
Toda vez que fielmente recebemos, revisamos, lembramos e renovamos os convênios sagrados, nossas âncoras espirituais estão presas de maneira cada vez mais segura e constante à rocha de Jesus Cristo. Portanto, todos os que creem em Deus podem, com segurança, esperar por um mundo melhor. Sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. A esperança é essa que vem pela fé e é uma âncora para a alma dos homens, tornando-os seguros e constantes, sempre abundantes em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. De modo gradual e cada vez mais com o correr do tempo, a virtude adorna nossos pensamentos incessantemente. Nossa confiança se torna cada vez mais forte na presença de Deus. E o Espírito Santo é nosso companheiro constante. Tornamo-nos mais fundados, arraigados, fixados e firmes. À medida que o alicerce da nossa vida é edificado sobre o Salvador, somos abençoados para nos aquietarmos, para termos a certeza espiritual de que Deus é nosso Pai, que somos seus filhos e que Jesus Cristo é nosso Salvador. O Senhor fornece tanto templos sagrados quanto lugares santos para nos ajudar a vivenciar essa quietude interior da nossa alma e aprender sobre ela. Por exemplo, o dia do Senhor é o dia de Deus, um tempo sagrado, reservado para lembrarmos e adorarmos o Pai em nome de seu Filho. E participarmos das ordenanças do sacerdócio, recebemos e renovamos convênios sagrados. Todas as semanas adoramos ao Senhor durante nosso estudo no lar e como concidadãos dos santos durante o sacramento e outras reuniões. Em seu dia sagrado, nossos pensamentos, nossas ações e nosso comportamento são sinais que damos a Deus e um indicador de nosso amor por Ele. Todos os domingos, se desejarmos, podemos nos aquietar e saber que Deus é nosso Pai Celestial, que somos seus filhos e que Jesus Cristo é nosso Salvador. O cerne de nossa adoração no dia do Senhor é ir à casa de oração e oferecer nossos sacramentos no dia sagrado, no dia santificado do Senhor. As casas de oração em que nos reunimos no dia do Senhor são as nossas capelas e outras instalações aprovadas, lugares santos de reverência, adoração e aprendizado. Cada capela, instalação é dedicada pela autoridade do sacerdócio como um lugar onde o Espírito do Senhor pode habitar e onde os filhos de Deus podem vir a ter conhecimento de seu Redentor. Se desejarmos, podemos nos aquietar em nossos lugares santos de adoração e saber com ainda mais certeza que Deus é nosso Pai Celestial, que somos seus filhos e que Jesus Cristo é nosso Salvador. O templo é outro lugar santo, especificamente separado para adorarmos e servirmos a Deus e aprendermos verdades eternas. Nós pensamos, agimos e vestimos na casa do Senhor de modo diferente do que o fazemos em quaisquer outros lugares que frequentemos. Em sua casa santa, se desejarmos, podemos nos aquietar e saber que Deus é nosso Pai Celestial, que somos seus filhos e que Jesus Cristo é nosso Salvador. Os principais propósitos, tanto do templo sagrado quanto dos lugares santos, são idênticos. Concentramos repetidamente nossa atenção em nosso Pai Celestial e em seu plano, no Senhor Jesus Cristo e em sua expiação, no poder edificante do Espírito Santo e nas promessas associadas aos convênios e ordenanças sagradas do Evangelho restaurado do Salvador. Hoje, repito um princípio que já ressaltei anteriormente. Nosso lar deve ser a combinação principal tanto do templo sagrado quanto do lugar sagrado em que as pessoas e famílias podem se aquietar e saber que Deus é nosso Pai Celestial, que somos seus filhos e que Jesus Cristo é nosso Salvador. Sair de nossa casa para adorarmos no dia do Senhor e na casa do Senhor, sem dúvida, é essencial.
Somente ao retornarmos à nossa casa com uma perspectiva espiritual e força que adquirimos nas atividades e nos lugares santos, é que podemos manter nosso foco nos grandiosos propósitos da vida mortal e vencer as tentações tão difundidas em nosso mundo decaído. Nossas experiências contínuas no dia do Senhor e no templo e no lar podem nos fortalecer com o poder do Espírito Santo, com uma conexão por convênio contínua e mais forte com o Pai e o Filho e com um perfeito esplendor de esperança nas promessas eternas de Deus. Como o lar e a igreja são congregados em Cristo, podemos estar atribulados por todos os lados, porém não angustiados em nossa mente e em nosso coração. Podemos ficar perplexos com nossas circunstâncias e nossos desafios, porém não nos desesperaremos. Podemos ser perseguidos, porém também reconheceremos que nunca estamos sozinhos. Podemos receber força espiritual para nos tornarmos e permanecermos firmes, constantes e verdadeiros. Prometo que ao construirmos o alicerce de nossa vida na rocha de Jesus Cristo, podemos ser abençoados pelo Espírito Santo para recebermos uma quietude individual e espiritual da alma que nos permita lembrar e saber que Deus é nosso Pai Celestial, que somos seus filhos, que Jesus Cristo é nosso Salvador e que podemos ser abençoados para fazer e superar coisas difíceis. Testifico com alegria que Deus é nosso Pai Celestial, que nós somos seus filhos e que Jesus Cristo é nosso Redentor e a rocha de nossa salvação. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Some time ago, I asked my wife, Há algum tempo, perguntei à minha esposa, pode me dizer por que, até onde me lembro, nunca tivemos problemas sérios na nossa vida? Ela olhou para mim e disse, claro, vou dizer a você porque nunca tivemos problemas sérios. É porque você tem uma memória muito curta. Sua resposta rápida e inteligente me fez perceber mais uma vez que viver o Evangelho de Jesus Cristo não remove as dores e as provações que são necessárias para o nosso crescimento. O Evangelho não é uma forma de evitar desafios e problemas, mas uma solução para aumentarmos nossa fé e aprendermos a lidar e aprendermos a como lidar com eles. Tive uma noção dessa verdade há alguns meses, quando estava caminhando um dia e de repente minha visita ficou embaçada, escura e turva. Fiquei apavorado. Então os médicos me disseram, se você não começar a tratar sua visão imediatamente, pode perdê-la em questão de semanas. Fiquei ainda mais apavorado. Então eles disseram, você vai precisar de injeções intravítreas, injeções diretamente no olho, bem aberto, a cada 4 semanas pelo resto de sua vida. Foi um alerta incômodo para mim. E uma reflexão veio em forma de pergunta. Perguntei a mim mesmo, ok, minha visão física não está boa, mas e quanto à minha visão espiritual? Preciso de algum tratamento? E o que significa ter uma visão espiritual clara? Ponderei sobre a história de um homem cego chamado Bartimeu, descrita no Evangelho de Marcos. As Escrituras dizem, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tecnicamente, na visão de muitos, Jesus era apenas o filho de José. Então, por que Bartimeu o chamou de filho de Davi? Simplesmente porque ele reconheceu que Jesus era de fato o Messias, que por profecia nasceria da descendência de Davi. É interessante que o homem cego não tinha visão física, mas reconheceu Jesus. Ele viu espiritualmente o que fisicamente não conseguia, enquanto outros podiam ver Jesus fisicamente, mas eram completamente cegos espiritualmente.
Aprendemos mais sobre a visão espiritual clara com essa história. Lemos: "E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Todos ao seu redor estavam dizendo para que ele se calasse, mas ele clamou ainda mais porque sabia que quem Jesus realmente era. Ele ignorou todas aquelas vozes e gritou ainda mais alto. Ele agiu em vez de receber a ação. Apesar de suas circunstâncias limitadas, ele usou a fé para vencer suas limitações. Então, o primeiro princípio que aprendemos é que mantemos uma visão espiritual clara quando focamos em Jesus Cristo e permanecemos fiéis ao que sabemos ser verdade. Irmãos e irmãs, para mantermos nossa visão espiritual intacta, precisamos decidir não dar ouvidos às vozes do mundo à nossa volta. Nesse mundo confuso e conturbado, devemos permanecer fiéis ao que sabemos, fiéis aos convênios, fiéis na observância dos mandamentos e em reafirmar as nossas crenças ainda mais, assim como esse homem fez. Precisamos proclamar ainda mais alto o nosso testemunho do Senhor para o mundo. Esse homem conheceu Jesus, permaneceu fiel ao que acreditava e não se deixou levar pelas vozes à sua volta. Hoje, há muitas vozes tentando nos calar como discípulos de Jesus Cristo. As vozes do mundo tentam nos silenciar, mas é exatamente por isso que precisamos declarar nosso testemunho do Salvador mais alto e mais forte. Em meio a todas as vozes do mundo, o Senhor está contando comigo e com você para declarar nosso testemunho, levantar nossa voz e nos tornarmos a sua voz. Se não fizermos isso, quem vai testificar de Jesus Cristo? Quem vai falar de seu nome e declarar sua divina missão? Temos uma responsabilidade espiritual que vem de nosso conhecimento de Jesus Cristo. Mas o que Bartimeu fez depois disso? Depois do comando do Senhor para se levantar, ele agiu novamente com fé. A Escritura diz: "E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus." Esse homem humilde e fiel entendeu que, ao comando de Jesus, ele poderia se levantar para uma vida melhor. Sabia que era melhor do que suas circunstâncias e a primeira coisa que fez quando ouviu Jesus chamá-lo foi jogar fora sua capa de mendigo. Mais uma vez, ele agiu em vez de receber a ação. Ele pode ter pensado: "Não preciso mais disso, agora Jesus entrou na minha vida, este é um novo dia. Estou farto dessa vida de miséria. Com Jesus, posso começar uma vida nova de felicidade e alegria nele, com ele e por meio dele. Não me importo com o que o mundo pensa a meu respeito. Jesus está me chamando e ele vai me ajudar a viver uma nova vida." Que mudança extraordinária! Ao jogar fora sua capa de mendigo, ele se livrou de todas as desculpas. Este é o segundo princípio. Mantemos nossa visão espiritual clara ao nos despojarmos do homem natural, nos arrependermos e começarmos uma nova vida em Cristo. A maneira de fazer isso é fazendo e guardando convênios para nos levantarmos para uma vida melhor por meio de Jesus Cristo. Enquanto encontrarmos desculpas para sentirmos pena de nós mesmos, pena de nossas circunstâncias e problemas, e de todas as coisas ruins que acontecem em nossa vida, e até mesmo de todas as pessoas más que nós pensamos que nos fazem infelizes, continuaremos com a capa de mendigo sobre os nossos ombros. Por vezes, é verdade que as pessoas, conscientemente ou não, nos magoam, mas precisamos decidir agir com fé em Cristo ao removermos a capa mental e emocional que ainda carregamos para esconder desculpas ou pecados e jogar ela fora, sabendo que ele pode e vai nos curar. Nunca há uma desculpa válida ao dizermos: "Sou como sou por causa das circunstâncias infelizes e desagradáveis. Não consigo mudar e estou justificado por isso." Quando pensamos dessa forma, decidimos receber a ação. Assim mantemos a capa de mendigo. Agir com fé significa confiar no nosso Salvador, acreditando que por meio de sua expiação, podemos nos levantar acima de todas as coisas ao seu comando. O terceiro princípio são as 4 palavras finais. Ele foi ter com Jesus. Como poderia ele ter ido com Jesus se era cego?
A única forma era caminhar em direção a Jesus seguindo sua voz. E este é o terceiro princípio. Mantemos nossa visão espiritual clara ao seguirmos a voz do Senhor e permitirmos que Ele nos guie. Assim como este homem elevou sua voz acima das vozes à sua volta, ele foi capaz de ouvir a voz do Senhor em meio a todas as outras vozes. Essa é a mesma fé que permitiu que Pedro andasse sobre as águas, desde que mantivesse seu foco espiritual no Senhor e não se distraísse com os ventos à sua volta. Of this blind man ends with the words, "He received his sight." Então a história deste homem cego termina com as palavras, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Uma das lições mais importantes dessa história é que este homem exerceu verdadeira fé em Jesus Cristo e recebeu um milagre porque pediu com real intenção, a real intenção de segui-lo. E esse é o principal motivo das bênçãos que recebemos em nossa vida, que é seguir a Jesus Cristo. É sobre reconhecê-lo, fazer e cumprir convênios com Deus por causa dele, mudar nossa própria natureza por meio dele e perseverar até o fim ao segui-lo. Para mim, manter uma visão espiritual clara tem a ver com o foco em Jesus Cristo. Então, minha visão espiritual se torna clara conforme eu recebo minhas injeções nos olhos? Bem, quem sou eu para falar? Mas sou grato pelo que vejo. Vejo claramente a mão do Senhor em minha vida. Aonde quer que eu vá, vejo a fé de muitos que fortalecem minha própria fé. Vejo anjos ao meu redor. Vejo a fé de muitos que não veem o Senhor fisicamente, mas o reconhecem espiritualmente, porque o conhecem intimamente. Testifico que este Evangelho é a resposta para tudo, porque Jesus Cristo é a resposta para todos. Sou grato pelo que posso ver, à medida que sigo a Jesus Cristo. Prometo que, ao ouvirmos a voz do Senhor e permitirmos que Ele nos guie no caminho do convênio do Senhor, seremos abençoados com visão clara, compreensão espiritual e paz de coração e mente por toda a vida. Que possamos proclamar nosso testemunho dele mais alto do que as vozes à nossa volta, em um mundo que precisa ouvir mais sobre Jesus Cristo e não menos. Que possamos remover a capa de mendigo que ainda usamos e nos elevar acima do mundo para uma vida melhor em Cristo e por meio dele. Que possamos nos livrar das desculpas para não seguir a Jesus Cristo e encontrar todas as boas razões para segui-lo, ao darmos ouvidos à sua voz. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
After I graduated from law school, Depois que me formei em Direito, minha esposa Márcia e eu decidimos que eu deveria ingressar em um escritório de advocacia especializado em julgamentos realizados por um júri. Quando comecei meu treinamento prático, passei grande parte do meu tempo preparando testemunhas para depor em julgamentos. Aprendi rapidamente que os fatos eram determinados numa sala de tribunal, quando testemunhas sob juramento testificavam a veracidade do que tinham visto e ouvido. Ao prestarem testemunho, suas palavras eram registradas e preservadas. A importância de ter testemunhas confiáveis era sempre uma prioridade em minha preparação. Não demorei muito para perceber que os mesmos termos que eu usava todos os dias como advogado também eram os que eu usava em minhas conversas sobre o Evangelho. Testemunhar, testificar, são termos que usamos ao compartilharmos nosso conhecimento e nossos sentimentos sobre a veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. Quando fui apoiado como 70 diária, abri as Escrituras para aprender meus deveres e li Doutrina e Convênios 107:25, que diz: os 70 também são chamados para ser testemunhas especiais junto aos gentios e em todo o mundo. Como vocês podem imaginar, a expressão testemunho especial chamou a minha atenção. Ficou claro para mim que eu tinha a responsabilidade de prestar meu testemunho, de testificar sobre o nome de Jesus Cristo em qualquer lugar do mundo para onde eu viajasse. Há muitos exemplos nas Escrituras de pessoas que foram testemunhas oculares e prestaram testemunho do que viram e ouviram. Ao iniciar seu registro, o antigo profeta Mórmon escreve: e agora eu, Mórmon, faço um registro das coisas que vi e ouvi, e chamo-o Livro de Mórmon. Pedro e João, apóstolos do Salvador, curaram um homem em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando lhes foi ordenado que não falassem em nome de Jesus, eles responderam: julgai vós se é justo. Diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Outro testemunho inspirador vem dos santos do Livro de Mórmon que testemunharam a visita do Salvador Jesus Cristo. Ouçam esta descrição de seu testemunho. E desta forma testemunham: os olhos jamais viram e os ouvidos jamais ouviram, até agora, coisas tão grandes e maravilhosas como as que vimos e ouvimos Jesus dizer ao Pai. Irmãos e irmãs, hoje declaro meu testemunho e faço um registro do que vi e ouvi durante meu sagrado ministério como 70 do Senhor Jesus Cristo. Ao fazê-lo, testifico-lhes de que um Pai Celestial amoroso e de seu Filho benevolente, Jesus Cristo, que sofreu, morreu e ressuscitou para oferecer a vida eterna aos filhos de Deus. Testifico sobre uma obra maravilhosa e um assombro, e que o Senhor estendeu sua mão mais uma vez para restaurar seu Evangelho na terra por meio de seus profetas e apóstolos vivos. Testifico que, com base no que vi e ouvi, nunca houve época melhor para ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias do que hoje. Sei disso por meu próprio conhecimento, independentemente de qualquer coisa, por causa do que vi e ouvi. Durante meu último ano do ensino médio, para me formar no seminário, tive que identificar todos os 15 templos da igreja. Uma foto de cada templo estava na frente da sala de aula e eu precisava saber onde cada um deles estava localizado. Agora, anos depois, seria um enorme desafio, com 335 templos em funcionamento ou anunciados, identificar cada um deles. Tenho visto pessoalmente muitas dessas casas do Senhor e testifico que o Senhor está oferecendo suas bênçãos e ordenanças a um número cada vez maior de seus filhos em todo o mundo. Meus amigos do Family Search me informaram que acrescentam mais de 1 milhão de novos nomes ao Family Search todos os dias. Se você não encontrou seu antepassado ontem, eu os convido a procurar novamente amanhã. Quando se trata de coligar Israel do outro lado do véu, nunca houve época melhor para ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias do que hoje. Ao criarmos nossos filhos em Twin Falls, Idaho, nossa perspectiva da Igreja Mundial era limitada. Quando fui chamado como autoridade geral, Márcia e eu fomos designados para servir na área Oceania.
um lugar onde nunca havíamos estado. Tivemos a satisfação de encontrar estacas em todas as partes da Nova Zelândia, com um templo que foi dedicado em 1958. Ele era um daqueles 15 templos que tive de memorizar no seminário. Encontramos templos em todas as grandes cidades da Austrália, com estacas espalhadas por todo o continente. Recebemos designações em Samoa, onde há 25 estacas, e em Tonga, onde quase metade da população é membro da igreja. Tivemos uma designação na ilha de Kiribati, onde encontramos 2 estacas. Recebemos a designação de visitar estacas de Ibai, nas Ilhas Marshall, e Daru, em Papua Nova Guiné. Depois de servirmos nas Ilhas do Pacífico, fomos designados para servir nas Filipinas. Para minha surpresa, a Igreja de Jesus Cristo nas Filipinas está crescendo muito além do que eu poderia imaginar. Existem agora 125 estacas, 23 missões e 13 templos anunciados. Testemunhei uma igreja com mais de 850 mil membros. Como não tinha me dado conta do estabelecimento da Igreja de Cristo em todo o mundo. Depois de 3 anos nas Filipinas, fui convidado a servir no departamento missionário. Minha designação nos levou a missões em todo o mundo. Minha visão da Igreja Mundial do Salvador expandiu-se exponencialmente. Márcia e eu fomos designados a missões na Ásia. Encontramos uma bela sede de destaque em Singapura, com membros incríveis e fiéis. Visitamos membros e missionários em uma capela em Kota Kinabalu, na Malásia. Conhecemos missionários em Hong Kong e participamos de uma maravilhosa conferência de destaca com santos fiéis e dedicados. Essa experiência ocorreu novamente quando conhecemos missionários e membros em toda a África, na América Latina, no Caribe e na Europa. A Igreja de Jesus Cristo está vivenciando um enorme crescimento na África. Sou testemunha ocular da restauração contínua do Evangelho de Jesus Cristo e do cumprimento da profecia de Joseph Smith, de que a verdade de Deus seguirá adiante com destemor, nobreza e independência, até que tenha penetrado em todos os continentes, visitado todas as regiões, varrido todos os países e soado em todos os ouvidos. Nossos maravilhosos missionários que estão em todo o mundo totalizam 74 mil. Trabalhando com os membros, eles batizam mais de 20 mil pessoas todos os meses. Recentemente, têm sido rapazes e moças de 18, 19 e 20 anos de idade que, com a ajuda do Senhor, estão produzindo esse poderoso milagre de coligação. Encontramos esses rapazes e moças nas pequenas aldeias de Vanuatu e nas grandes cidades de Nova York, Paris e Londres. Eu os tenho visto ensinar sobre o Salvador em congregações remotas, em Fiji e em reuniões com grande número de pessoas em lugares como Texas, Califórnia e Flórida. Vocês encontrarão missionários em todos os cantos da terra falando 60 idiomas diferentes e cumprindo o grande encargo do Salvador que se encontra em Mateus 28. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Presto homenagem aos missionários que serviram e que estão servindo na igreja. E para a nossa nova geração, lembrem-se do convite do presidente Russell M. Nelson para vir e coligar Israel. Testifico hoje que observei essa profunda restauração do Evangelho do Salvador com meus próprios olhos e a ouvi com meus próprios ouvidos. Sou uma testemunha da obra de Deus em todo o mundo. Nunca houve melhor época para ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias do que hoje. Talvez o milagre mais inspirador da restauração que testemunhei sejam vocês, os membros fiéis da Igreja em todos os países. Vocês, santos dos últimos dias, são descritos por Nefe no livro de Mórmon, quando ele viu nossos dias e testificou. E aconteceu que Nefe viu o poder do Cordeiro de Deus, que descia sobre os santos da Igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra. E estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Testifico que vi com meus próprios olhos o que Nefe viu. Vocês, os santos do convênio em todas as terras, armados com a retidão e o poder de Deus. Enquanto estava no púlpito de uma dessas grandes nações do mundo, recebi uma inspiração do Senhor referente a algo que o rei Benjamim ensinou em Mosias 2, no livro de Mórmon. Brent,
quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. Testifico que vi isso com meus próprios olhos e ouvi com meus próprios ouvidos ao me encontrar com vocês, santos fiéis de Deus, em todo o mundo que guardam os mandamentos. Vocês são os filhos do convênio do Pai. São discípulos de Jesus Cristo. Vocês também sabem o que sei, porque receberam seu testemunho pessoal da veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. O Salvador ensinou, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Sob a orientação do Senhor e da liderança de seus profetas e apóstolos, continuaremos a preparar missionários, a fazer e guardar convênios sagrados, a estabelecer a Igreja de Jesus Cristo em todo o mundo e a receber as bênçãos que advêm ao guardarmos os mandamentos de Deus. Estamos unidos, somos filhos de Deus. Nós o conhecemos e o amamos. Junto-me a todos vocês, meus amigos, ao testificarmos unidos que essas coisas são verdadeiras, fizermos um registro do que vimos e ouvimos. Vocês e eu somos testemunhas que testificam. É com o poder desse testemunho prestado em união que continuamos a avançar com fé no Senhor Jesus Cristo e em seu Evangelho. Declaro meu testemunho de que Jesus Cristo vive. Ele é nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. As we journey through mortality, Em nossa jornada na mortalidade, somos por vezes assolados por provações, a dor intensa da perda de entes queridos, a luta árdua contra uma doença, a dor da injustiça, as experiências angustiantes de assédio ou abuso, a ameaça do desemprego, as tribulações familiares, o grito silencioso da solidão ou as consequências dolorosas dos conflitos armados. Nesses momentos, nossa alma anseia por refúgio. Procuramos sinceramente saber onde encontrar o bálsamo da paz, em quem podemos depositar a nossa confiança para nos ajudar com segurança e força a superar esses desafios. Quem tem a paciência, o amor envolvente e a mão onipotente para nos elevar e suster? As questões profundas da alma, aquelas que surgem nas horas mais sombrias e nas provações mais difíceis, são respondidas por meio do amor inabalável de Jesus Cristo. Nele, e por meio das bênçãos prometidas em seu Evangelho restaurado, encontramos as respostas que procuramos. É por meio de sua expiação infinita que nos é oferecida uma dádiva sem medida, uma dádiva de esperança, de cura e de garantia de sua presença constante e duradoura em nossa vida. Essa dádiva está disponível a todos os que buscam com fé, abraçando a paz e a redenção que Ele oferece tão livremente. O Senhor estende a mão a cada um de nós, um gesto que é a própria essência de seu amor e bondade divinos. Seu convite para nós é mais do que uma simples conclamação. É uma promessa divina, reforçada pelo poder duradouro de sua graça. Nas Escrituras, Ele nos promete: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A clareza de seu convite, vinde a mim e tomai o meu jugo, dificulta a compreensão da natureza profunda da sua promessa. Uma promessa tão vasta e completa que incorpora seu amor, oferecendo-nos uma garantia solene: encontrareis descanso. Ao buscarmos diligentemente orientação espiritual, embarcamos em uma odisseia profundamente transformadora que fortalece nosso testemunho. Compreendendo a vastidão do amor perfeito de nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo, nosso coração se enche de gratidão,
humildade e um desejo renovado de seguir o caminho do discipulado. O presidente Russell M. Nelson ensinou: quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Alma, dirigindo-se a seu filho Elamã, declarou: E agora, ó Elamã, meu filho, eis que estás na juventude. Peço-te, portanto, que ouças as minhas palavras e aprendas de mim, porque sei que aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações e em suas dificuldades e em suas aflições, e serão elevados no último dia. Elamã, falando a seus filhos, ensinou sobre esse princípio eterno de colocar o Salvador no centro de nossa vida. Lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. Em Mateus 14, lemos que ao saber da morte de João Batista, Jesus procurou ficar sozinho. No entanto, uma grande multidão o seguiu. Movido pela compaixão e pelo amor, e não permitindo que sua dor o distraísse de sua missão, Jesus os acolheu, curando os enfermos entre eles. À medida que a noite se aproximava, os discípulos enfrentaram um desafio assustador. Uma multidão de pessoas com pouca comida disponível. Propuseram que Jesus mandasse a multidão embora para buscar comida. Mas Jesus, com grande amor e grandes expectativas, pediu aos discípulos que os alimentassem. Enquanto os discípulos estavam preocupados com o desafio imediato, Jesus demonstrou sua confiança e amor por seu Pai, juntamente com um amor inabalável pelas pessoas. Ordenou que a multidão se assentasse sobre a relva e, tomando os 5 pães e os 2 peixes, decidiu dar graças ao Pai, reconhecendo a provisão de Deus acima de sua autoridade e poder. Depois de dar graças, Jesus partiu o pão e os discípulos distribuíram ao povo. Milagrosamente, a comida não só bastou, mas foi abundante, com 12 cestos de sobras. O grupo alimentado incluía 5.000 homens, juntamente com mulheres e crianças. Esse milagre nos ensina uma lição profunda. Quando confrontados com desafios, é fácil ficarmos absortos nas nossas dificuldades. No entanto, Jesus Cristo exemplificou o poder de nos concentrarmos em seu Pai, oferecermos gratidão e reconhecermos que as soluções para nossas provações nem sempre estão dentro de nós mesmos, mas em Deus. Quando temos dificuldades, naturalmente tendemos a nos concentrar nos obstáculos que enfrentamos. Nossos desafios são tangíveis e exigem nossa atenção, mas o princípio de como superá-los está em nosso foco. Ao colocarmos Cristo no centro de nossos pensamentos e ações, alinhamos-nos com sua visão e força. Esse ajuste não desconsidera nossas dificuldades. Em vez disso, ajuda-nos a atravessá-las sob orientação divina. Como resultado, descobrimos soluções e o apoio que advém de uma sabedoria superior. A adoção dessa perspectiva centrada em Cristo nos capacita a ter coragem e discernimento para transformar nossas provações em vitórias, lembrando-nos de que, com o Salvador, o que parece ser um grande problema pode se tornar um caminho para um maior progresso espiritual. A história de Alma, o filho, no livro de Mormon, apresenta uma narrativa convincente de redenção e do profundo impacto da centralização da vida em torno de Cristo. A princípio, Alma foi um oponente da Igreja do Senhor, desviando muitos do caminho da retidão. Porém,
uma intervenção divina marcada por uma visitação angélica despertou de seus erros. Em seu momento mais sombrio, atormentado pela culpa e desesperado para encontrar uma saída para a sua angústia espiritual, Alma se lembrou dos ensinamentos de seu pai sobre Jesus Cristo e o poder de sua expiação. Com o coração ansioso por redenção, ele se arrependeu sinceramente e implorou fervorosamente pela misericórdia do Senhor. Esse momento crucial de entrega completa, trazendo Cristo para o primeiro plano de seus pensamentos e buscando sinceramente sua misericórdia, desencadeou uma transformação extraordinária. As pesadas correntes de culpa e desespero desapareceram e foram substituídas por uma sensação avassaladora de alegria e paz. Jesus Cristo é nossa esperança e a resposta para as maiores dores da vida. Por meio de seu sacrifício, ele pagou por nossos pecados e tomou sobre si todo o nosso sofrimento, dor, injustiça, tristeza e medo. Ele nos perdoa e nos cura quando confiamos nele e procuramos mudar nossa vida para melhor. Ele é quem nos cura, consolando e reparando nosso coração por meio de seu amor e poder, assim como curou muitos durante o tempo que esteve na terra. Ele é a água viva, satisfazendo as necessidades mais profundas de nossa alma com seu amor e bondade constantes. Essa é a promessa que ele fez à mulher samaritana, junto ao poço, oferecendo uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Presto solene testemunho de que Jesus Cristo vive, de que ele preside esta, que é a sua sagrada igreja. Testifico que ele é o Salvador do mundo, o Príncipe da paz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Redentor do mundo. Afirmo com certeza que estamos sempre presentes em sua mente e coração. Como prova disso, ele restaurou sua igreja nestes últimos dias e chamou o presidente Russell M. Nelson como seu profeta e presidente da igreja neste momento. Sei que ele deu sua vida para que pudéssemos ter a vida eterna. À medida que nos esforçamos para colocá-lo no centro de nossa vida, revelações nos são manifestadas. Sua profunda paz nos envolve e sua expiação infinita proporciona nosso perdão e cura. É nele que descobrimos a força para superar, a coragem para perseverar e a paz que excede todo entendimento. Que nos esforcemos todos os dias para nos aproximarmos dele, a fonte de tudo o que é bom, o farol de esperança de nossa jornada de volta à presença de nosso Pai Celestial. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Ao sinal do regente, o coro e a congregação cantarão juntos, Louvai a Deus. Após o hino, ouviremos o elder Garrett W. Gong, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos o irmão Michael T. Nelson, que serve como segundo conselheiro na presidência geral dos rapazes. This is the Saturday afternoon Esta é a session sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual, número 194, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Today is April 6th. Hoje é The dia anniversary- 6 de abril, o aniversário da restauração da Igreja de Jesus Cristo nestes últimos dias e parte do período da Páscoa, quando alegremente testificamos da vida perfeita de Jesus Cristo, do sacrifício expiatório e da gloriosa ressurreição. Uma história chinesa começa com o filho de um homem que encontra um belo cavalo. Que afortunado, dizem os vizinhos. Veremos, diz o homem. Então o filho cai do cavalo e fica permanentemente incapacitado. Que desafortunado, dizem os vizinhos. Veremos, diz o homem. Ocorre um recrutamento do exército na região, mas não recrutam seu filho lesionado. Que afortunado, dizem os vizinhos. Veremos, diz o homem. Este mundo inconstante parece com frequência tempestuoso, incerto, no qual algumas vezes nos sentimos afortunados e com muita frequência desafortunados. Apesar disso, neste mundo de tribulação, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E, de fato, se andarmos retamente e nos lembrarmos de nossos convênios, todas as coisas contribuirão para o nosso bem. Todas as coisas para o vosso bem. Que promessa extraordinária, uma certeza reconfortante do próprio Deus. De maneira milagrosa, o propósito da criação e da natureza de Deus, nosso Pai, e de seu Filho Jesus Cristo, é conhecer o princípio e o fim, realizar tudo o que for bom, o que for para o nosso bem, e nos salvar e exaltar à medida que nos tornamos santificados e santos por meio da graça e da expiação de Jesus Cristo. A expiação de Jesus Cristo pode nos livrar e nos redimir do pecado. E Jesus Cristo também entende intimamente todas as nossas dores, aflições, enfermidades, pesares e distanciamento. Para o tempo e para a eternidade, seu triunfo sobre a morte e o inferno que pode endireitar todas as coisas. Ele ajuda a curar os abatidos e depreciados, a reconciliar os encolerizados e os oprimidos, a confortar os solitários e desamparados, a encorajar os inseguros e imperfeitos e a realizar milagres que só são possíveis com Deus. Cantamos aleluia e bradamos hosana. Com poder eterno e bondade infinita, no plano de felicidade de Deus, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Podemos enfrentar a vida com confiança e não com medo. Por nossa própria conta, talvez não conheçamos o que há de bom em nós. Quando escolho a mim mesmo, também escolho minhas próprias limitações, fraquezas e inadequações. Em suma, para fazer o bem maior, precisamos ser bons. Já que ninguém, exceto Deus, é bom, buscamos o aperfeiçoamento em Jesus Cristo. Nós nos tornamos nossa melhor e mais genuína versão somente quando nos despojamos do homem ou da mulher natural e nos tornamos como uma criança diante de Deus. Com nossa confiança e fé em Deus, as provações e aflições podem ser consagradas para o nosso bem. José, vendido como escravo no Egito, posteriormente salvou sua família e seu povo. A prisão do profeta Joseph Smith, na cadeia de Liberty, ensinou a ele que todas aquelas coisas lhe serviriam de experiência e seriam para o seu bem. Vividos com fé, provações e sacrifícios que jamais escolheríamos podem nos abençoar e abençoar outras pessoas de formas que jamais imaginamos. Aumentamos nossa fé e confiança no Senhor de que todas as coisas podem contribuir para o nosso bem quando adquirimos uma perspectiva eterna. Entendemos que nossas provações podem durar não mais do que um momento. Reconhecemos que as aflições podem ser consagradas para nosso benefício. Aceitamos que acidentes, morte prematura, enfermidades debilitantes e doenças fazem parte da mortalidade. E cremos que nosso amado Pai Celestial não nos dá provações para nos punir ou julgar. Ele não dá pedra a quem lhe pede pão, nem uma serpente a quem lhe pede peixe. Quando as provações vêm com frequência, o que mais queremos é que alguém nos ouça e esteja conosco. Nesse momento, as respostas clichês podem não ajudar, por mais que a intenção seja de consolar. Às vezes, ansiamos que alguém lamente, sofra e chore conosco, que nos permita expressar dor, frustração e até mesmo raiva, e que reconheça conosco que há coisas que não sabemos.
Quando confiamos em Deus e em seu amor por nós, até mesmo nossas maiores tristezas podem, no final, contribuir para o nosso bem. Eu me lembro do dia que recebi a notícia de um grave acidente de carro que envolveu pessoas que amam. Nesses momentos, com angústia e fé, só podemos repetir com Jó: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja em todo o mundo, com cerca de 3.500 estacas e distritos e cerca de 30.000 alas e ramos, oferece refúgio e segurança. Mas dentro de nossas estacas e alas, muitas famílias e indivíduos fiéis enfrentam desafios difíceis, mesmo sabendo que, sem ainda saber como, as coisas contribuirão para o seu bem. Em Huddersfield, na Inglaterra, o irmão Samuel Brigstock foi diagnosticado com câncer em estágio 4 pouco antes do chamado de um novo presidente de estaca a ser feito. Diante de seu diagnóstico grave, ele perguntou à sua esposa, Ana, por que valeria a pena eu ser entrevistado? Por que, disse a irmã Brigstock, você vai ser chamado para ser o presidente da estaca. Apesar de ter inicialmente recebido uma expectativa de vida de 1 ou 2 anos, o presidente Brigstock, que está aqui hoje, está em seu 4º ano de serviço. Ele tem dias bons e dias difíceis. Sua estaca está se unindo com mais fé, serviço e bondade. Não é fácil, mas sua esposa e sua família vivem com fé, gratidão e uma tristeza compreensível, que, segundo ele, se transformará em alegria eterna por meio da expiação restauradora de Jesus Cristo. Quando estamos calmos, abertos e reverentes, podemos sentir a beleza, o propósito e a serenidade de fazer parte do convênio que o Senhor oferece. Em momentos sagrados, Ele pode nos permitir vislumbrar a abrangência da realidade eterna, da qual nossa vida diária faz parte, na qual coisas pequenas e simples contribuem para o bem de quem dá e de quem recebe. Rebeca, filha do meu primeiro presidente de missão, contou como o Senhor respondeu à sua oração em busca de consolo, com uma oportunidade inesperada de responder à oração de outra pessoa. No final de uma noite, Rebeca, que lamentava o falecimento recente de sua mãe, teve a clara impressão de que deveria abastecer seu carro. Quando ela chegou ao posto de combustível, encontrou uma mulher idosa com dificuldades para respirar, carregando um enorme tanque de oxigênio. Posteriormente, Rebeca deu à mulher a máquina de oxigênio portátil de sua mãe. Essa irmã disse com gratidão, você me devolveu a liberdade. As coisas contribuem para o bem quando ministramos como Jesus Cristo faria. Um pai designado com seu filho em idade de mestre como companheiro de ministração explicou, a ministração é quando passamos de vizinhos que levam biscoitos para amigos de confiança, socorristas espirituais. Fazer parte do convênio com Jesus Cristo traz conforto, conexão e consagração. Mesmo na tragédia, a preparação espiritual pode nos lembrar de que o Pai Celestial sabia quando nos sentimos mais vulneráveis e sozinhos. Por exemplo, uma família cujo filho foi levado para o hospital posteriormente encontrou consolo ao lembrar que o Espírito Santo havia sussurrado antecipadamente o que esperar. Às vezes, a realidade eterna mais ampla que o Senhor nos permite sentir inclui a família do outro lado do véu. Uma irmã encontrou alegria na conversão ao Evangelho restaurado de Jesus Cristo. 2 traumas impactaram profundamente sua vida: testemunhar um acidente de barco e perder tragicamente sua mãe devido ao suicídio. No entanto, essa irmã superou seu medo da água a ponto de conseguir ser batizada por imersão. E no que se tornou um dia muito feliz, ela testemunhou uma pessoa ser batizada no templo em favor de sua falecida mãe. O batismo no templo curou minha mãe e me permitiu seguir em frente, disse a irmã. Foi a primeira vez que senti paz desde que minha mãe faleceu. Nossa música sacra ecoa a certeza do Senhor de que todas as coisas podem contribuir para o nosso bem.
Calma, minha alma. O Salvador, teu Deus, vai guiar teu futuro assim como fez no passado. Que tua fé não ceda ao temor. Todo o incerto tem resolução. Vinde, ó santos, sem medo ou temor, mas alegres andai, rude é o caminho ao triste viajor. Mas com fé caminhai, chegando à morte, tudo irá bem. Tudo bem, tudo bem. O livro de Mórmon é uma evidência que podemos segurar em nossas mãos, de que Jesus é o Cristo e que Deus cumpre suas profecias. Escrito por profetas inspirados que viram nossos dias, o livro de Mórmon começa com um drama natural. Uma família lidando com diferenças profundas. No entanto, ao estudarmos e ponderarmos de 1 Nefe 1 a Moroni 10, somos levados a Jesus Cristo com um firme testemunho de que o que aconteceu naquela época pode nos abençoar aqui e agora. À medida que o Senhor, por meio do seu profeta vivo, traz mais casas do Senhor para perto em mais lugares, vemos as bênçãos do templo contribuindo juntamente para o nosso bem. Nós nos achegamos por convênio e ordenança a Deus, nosso Pai, e a Jesus Cristo, e adquirimos uma perspectiva eterna da mortalidade. Realizadas uma a uma, nome por nome, oferecermos a amados membros da família, nossos antepassados, as ordenanças de salvação e as bênçãos do convênio no padrão do Senhor, de salvadores no Monte Sião. Como os templos estão mais próximos de nós em muitos lugares, um sacrifício no templo que podemos oferecer é buscar a santidade na casa do Senhor com mais frequência. Por muitos anos economizamos, planejamos e nos sacrificamos para ir ao templo. Agora, conforme as circunstâncias permitirem, frequentem ainda mais vezes sua casa santa. Deixem que a adoração e o serviço regulares no templo abençoem, protejam e inspirem vocês e sua família, a família que vocês têm e a família que terão um dia. Além disso, quando suas circunstâncias permitirem, considerem a bênção de ter suas próprias roupas do templo. Uma avó de família humilde disse que de tudo no mundo o que ela mais queria era ter suas próprias roupas do templo. Seu neto disse, a vovó sussurrou, servirei com minhas próprias roupas do templo, e depois que eu morrer, vou ser enterrada com elas. E quando o momento chegou, ela foi. Conforme ensinado pelo presidente Russell M. Nelson, tudo em que acreditamos e cada promessa que Deus fez a seu povo do convênio se unem no templo. Para o tempo e para a eternidade, o propósito da criação e a natureza do próprio Deus é fazer com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Esse é o propósito eterno do Senhor. É sua perspectiva eterna. É sua eterna promessa. Quando a vida estiver desorganizada e o propósito não estiver claro, quando quiserem viver melhor, mas não souberem como se chegarem a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo. Confiem que eles vivem, amam vocês e desejam todas as coisas para o nosso bem. Testifico desse amor e desejo infinito e eterno, no sagrado e santo nome de Jesus Cristo. Amém. In preparing to speak to you, I have been drawn to the story of Helaman and the stripling sons of the people of Ammon. Por meio do estudo desse relato, tenho sentido o poder dos profetas do livro de Mórmon ensinando pais, bispos e membros da ala. Elamã foi um homem em que os jovens amonitas podiam confiar. Ele os ajudou a se desenvolver e amadurecer em retidão. Eles o conheciam, amavam e desejaram que Elamã fosse seu líder. Elamã amava aqueles jovens como filhos e via seu potencial. Elder Dale J. Renland ensinou que para servir efetivamente ao próximo, nós devemos vê-los pelos olhos do Pai Celestial. Só então podemos começar a compreender o verdadeiro valor de uma alma.
Só então conseguiremos sentir o amor que o Pai Celestial tem por todos os seus filhos. Os bispos hoje são abençoados com discernimento para verem a identidade divina dos jovens sob seus cuidados. Elamã contou os jovens que liderava. Era sua prioridade construir um relacionamento forte com eles. Em um momento crítico de vida ou morte, Elamã e seus jovens guerreiros perderam de vista o exército que os perseguia. Elamã conversou com eles e perguntou: eis que não sabemos se pararam com a intenção de que marchemos contra eles. Portanto, o que dizeis, meus filhos? Aqueles jovens fiéis responderam: Pai, eis que nosso Deus está conosco e não permitirá que sejamos vencidos. Então, avancemos. Eles venceram a batalha naquele dia, pois Elamã apoiou aqueles jovens em sua resolução de agir. Os jovens amonitas serviam uma grande causa e eram valentes para ajudar o povo. Aquela pequena força liderada por Elamã levou grandes esperanças e muita alegria ao coração dos experientes homens que integravam os exércitos nefitas. Os bispos hoje podem liderar seus jovens que têm dons extraordinários para que abençoem Allah e coliguem Israel. O presidente Nelson ensinou que esta é a missão para a qual eles foram enviados à terra. Assim como aqueles jovens amonitas que eram fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas que lhes eram confiadas, Elamã seguia fielmente seus líderes. Fossem quais fossem os desafios e contratempos, Elamã sempre se manteve determinado a levar adiante seu propósito. Quando lhe foi ordenado que marchasse com seus filhinhos, ele obedeceu. Os jovens de hoje são abençoados quando os bispos seguem a orientação de nossos líderes de reunir-se em conselho com a presidente das moças da ala. Os presidentes de estaca certificam que os bispos e as presidentes das moças sejam instruídos de modo a cumprir suas responsabilidades para com os jovens. Elamã honrava seus convênios. Quando Amon ensinou o evangelho aos pais daqueles jovens, aqueles pais abraçaram o evangelho de coração aberto. Estavam tão comprometidos com sua nova vida de discipulado, justo que fizeram um convênio e depuseram as armas de sua rebelião. A única coisa que os levou a considerar a quebra desse convênio, em vista de um passado familiar de guerras, foi ver os nefitas em perigo. Os amonitas queriam ajudar aquelas pessoas que lhes ofereceram um lar seguro. Elamã, juntamente com outras pessoas, persuadiu aquele povo a guardar o convênio de nunca mais entrar em guerra. Ele confiou mais na força que Deus proveria do que na força que aqueles amonitas poderiam ter fornecido com suas espadas e flechas. Quando Elamã e seus jovens guerreiros se depararam com desafios assustadores, Elamã se mostrou resoluto. Eis que não importa, confiamos em que Deus nos livrará. Em certa ocasião, prestes a morrerem de fome, a resposta deles foi elevar a alma a Deus em oração para que Ele os fortalecesse e livrasse. E o Senhor Deus lhes deu a certeza de que os livraria. Isso por causa de sua extraordinária fé naquilo que haviam sido ensinados a crer. Aprendemos com Elamã que aqueles rapazes eram apoiados por seus pais. Aqueles pais fiéis sabiam que a sua principal responsabilidade era ensinar seus filhos. Eles ensinaram os filhos a guardar os mandamentos e a andar retamente perante Deus. A mãe de cada um deles ensinou que, se não duvidassem, Deus os livraria. Os pais eram exemplos extraordinários de pessoas que faziam convênios. Aqueles ex-guerreiros conheciam os horrores da guerra. Eles confiaram seus filhos inexperientes aos cuidados de Elamã e os apoiaram enviando muitas provisões. Elamã não estava sozinho ao servir do seu jovem exército. Havia pessoas ao seu redor a quem ele recorria em busca de apoio e orientação. Ele pediu ajuda ao capitão Moroni e a recebeu. Ninguém serve sozinho no reino do Senhor. O Senhor nos abençoou com alas e estacas. Por meio de sua organização restaurada, temos os recursos, a sabedoria e a inspiração para enfrentar qualquer desafio. O bispo proporciona orientação sobre a ala por meio de conselhos. Ele faz entrevistas trimestrais de ministração e incentiva o quórum de elders e a sociedade de socorro
a cumprir sua responsabilidade de ministrar às famílias. Essas presidências assumem a liderança ao avaliarem necessidades e buscarem soluções inspiradas. Os presidentes de destaque oferecem apoio instruído às presidências do Quórum de Elders e da Sociedade de Socorro nessas responsabilidades. A orientação necessária para líderes e pais se encontra nos aplicativos Biblioteca do Evangelho e Viver o Evangelho. Nesses recursos inspirados, temos as Escrituras, os ensinamentos dos profetas atuais e o Manual Geral. A seção dos jovens na Biblioteca do Evangelho contém muitos recursos para as presidências de quórum e de classe e o livreto Força dos Jovens, um guia para fazer escolhas. À medida que todos os membros da ala estudarem essas fontes inspiradas e buscarem a orientação do Espírito, todos serão orientados pelo Senhor para o fortalecimento dos jovens. Toda a aula será abençoada e fortalecida à medida que os membros se concentrarem na nova geração. Apesar de nossas imperfeições e deficiências, o Pai Celestial convida cada um de nós, por meio da companhia do seu Espírito, a estender a mão a outros e a outras pessoas. Ele sabe que crescemos e somos santificados quando seguimos os sussurros do Espírito Santo. Não importa se nossos esforços são imperfeitos. Quando nos tornamos parceiros do Senhor, podemos acreditar que nossos esforços estarão alinhados com o que Ele faria pelos jovens. Ao seguirmos a orientação do Espírito Santo, ajudando os jovens, nos tornamos testemunhas do amor do Pai Celestial na vida deles. Agir de acordo com a inspiração do Senhor constrói relacionamentos de amor e confiança. Na vida dos jovens, são esses relacionamentos que têm a maior influência em suas escolhas. Os jovens aprenderão o padrão de revelação ao participarem conosco do processo de buscar e agir de acordo com a inspiração para servirem ao próximo. À medida que os jovens se voltarem para o Senhor em busca dessa orientação inspirada, seu relacionamento com Ele, sua confiança nele se aprofundarão. Expressamos nossa confiança nos jovens ao oferecermos apoio e orientação, mas sem assumir o controle. Ao recuarmos um pouco e permitirmos que os jovens aprendam por meio do aconselhamento conjunto, escolhendo um curso inspirado e colocando seu plano em ação, eles vivenciarão alegria e crescimento verdadeiros. O presidente Henry B. Eyring ensinou que o que mais vai importar será o que eles vão aprender com você sobre quem eles realmente são e o que realmente podem se tornar. Meu palpite é que eles não vão entender isso muito bem por meio de sermões. Vão entender isso percebendo quem vocês são, quem vocês pensam que eles são e em quem vocês pensam que eles podem se tornar. Nossos jovens nos deixam maravilhados com sua coragem, sua fé e suas habilidades. Ao escolherem ser discípulos de Jesus Cristo totalmente engajados, seu evangelho ficará gravado no coração deles. Segui-lo se tornará parte de quem são e não apenas do que fazem. A Elamã ajudou os jovens amonitas a ver de que forma viviam o valente discípulo de Jesus Cristo. Podemos ser exemplos excelentes para os jovens de como os discípulos de Cristo vivem hoje. Os pais fiéis oram constantemente por esses exemplos na vida de seus filhos. Nenhum programa pode substituir a influência de adultos amorosos que cumprem convênios. Como presidente do Quórum dos Sacerdotes, o bispo pode dar o exemplo aos jovens de como ser um marido leal, um pai amoroso, ao presidir a família, a atender às necessidades de seus familiares e protegê-los com retidão. A influência de bispos que se concentram nos jovens se estende por gerações. Os jovens de hoje estão entre os espíritos mais nobres do Pai Celestial. Eles estavam os firmes defensores da verdade e do arbítrio no mundo pré-mortal. Nasceram nestes dias para coligar Israel por meio de seu vigoroso testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele conhece cada um deles e conhece seu grande potencial. É paciente à medida que eles crescem. E vai redimi-los e protegê-los. Vai curá-los e guiá-los. E vai inspirá-los. Nós, pais e líderes, estamos preparados para apoiá-los. Temos a Igreja de Cristo restaurada por meio do profeta Joseph Smith e liderada hoje pelo presidente Russell M. Nelson. Eu presto testemunho
de que a igreja, restaurada pelo profeta Jesus Cristo e liderada hoje pelo presidente Russell M. Nelson, está organizada para ajudar os jovens a cumprir seu grande propósito nestes últimos dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Somos gratos a todos os que falaram a nós nesta tarde e pela bela música apresentada pelo coro. Lembramos a todos que a sessão geral da noite de sábado, que será transmitida do Centro de Conferências, terá início às 21 horas, horário de Brasília. O coro agora cantará da Corte Celestial. O último orador desta sessão será o elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando We Will Sing of Zion. Cantaremos sobre Sião. A oração de encerramento será então oferecida pela presidente Emily Bell Freeman, que serve como presidente-geral das moças. Thank you.
I have felt deeply about the atonement of Jesus Christ since Sempre I me was senti tocado pela expiação de Jesus Cristo desde que eu era bem jovem. Mas a realidade da expiação do Salvador impactou minha vida quando eu tinha 25 anos. Eu tinha acabado de me formar em Direito em Stanford e estava estudando para o exame da Ordem dos Advogados da Califórnia. Minha mãe me telefonou e disse que meu avô Crozier Kimball, que morava em Utah, estava morrendo. Ela disse que se eu quisesse vê-lo, deveria ir para o Utah o quanto antes. Meu avô tinha 86 anos e estava muito doente. Foi uma visita maravilhosa. Ele ficou muito contente em me ver e prestou seu testemunho para mim. Quando meu avô tinha apenas 3 anos de idade, seu pai, David Patton Kimball, morreu aos 44 anos. Crozier esperava que seu pai e seu avô, Heber C. Kimball, aprovassem sua vida e sentissem que ele havia sido leal a seu legado. O principal conselho de meu avô para mim foi evitar qualquer ideia de direitos ou privilégios por causa desses antepassados fiéis. Ele me disse que meu foco deveria estar no Salvador e em sua expiação. Disse que todos nós somos filhos de um Pai Celestial amoroso. Independentemente de quem tenham sido nossos antepassados, cada um de nós prestará contas ao Salvador de como cumpriu seus mandamentos. Meu avô se referia ao Salvador como o guardião da porta, uma alusão a 2 Nef 9:41. Ele me disse que esperava ter se arrependido o suficiente a fim de se qualificar para a misericórdia do Salvador. Fiquei profundamente comovido. Eu sabia que ele tinha sido um homem justo. Ele era um patriarca e serviu várias missões. Ele me ensinou que ninguém pode retornar a Deus somente por fazer boas obras, sem os méritos da expiação do Salvador. Lembro-me até hoje do grande amor e apreço que meu avô tinha pelo Salvador e por sua expiação. Em 2019, durante uma designação em Jerusalém, visitei um cenáculo que pode estar perto do local onde o Salvador lavou os pés dos apóstolos antes de sua crucificação. Fiquei espiritualmente tocado e pensei em como ele ordenou a seus apóstolos que amassem uns aos outros. Lembrei-me da oração intercessória, a súplica que o Salvador fez por nós. Essa oração ocorreu literalmente nas horas finais de sua vida mortal, conforme registrado no Evangelho de João. Ela foi dirigida aos seguidores de Cristo, inclusive todos nós. Na súplica do Salvador a seu Pai, ele rogou: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. O Salvador continuou dizendo: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Cristo orou por união antes de ser traído e crucificado. A união com Cristo e o Pai Celestial pode ser obtida por intermédio da expiação do Salvador. A misericórdia salvadora do Senhor não depende de linhagem, educação, situação econômica ou raça. Ela se baseia na união com Cristo e seus mandamentos. O profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery receberam a revelação sobre a organização e o governo da igreja em 1830, logo que a igreja foi organizada. O que é hoje a seção 20 foi lida pelo profeta Joseph Smith na primeira conferência da igreja e tornou-se a primeira revelação aprovada por consentimento geral. O conteúdo dessa revelação é realmente extraordinário. Ela nos ensina sobre o significado e o papel do Salvador e como acessar seu poder e suas bênçãos por meio de sua graça redentora. O profeta Joseph tinha 24 anos de idade e já tinha recebido numerosas revelações e terminado a tradução do livro de Mórmon pelo dom e poder de Deus. Tanto Joseph quanto Oliver são mencionados como apóstolos ordenados, tendo, portanto, autoridade para presidir a igreja. Os versículos 17 a 36 da seção 20 contêm um resumo da doutrina essencial da igreja, inclusive da realidade de Deus, da criação da humanidade, da queda e do plano de salvação do Pai Celestial por intermédio da expiação de Jesus Cristo.
O versículo 37 contém os requisitos essenciais para o batismo na Igreja do Senhor. Os versículos 75 a 79 ditam as orações sacramentais que utilizamos no dia do Senhor. A doutrina, os princípios, os sacramentos e as práticas que o Senhor estabeleceu por meio de Joseph Smith, o profeta da restauração, são verdadeiramente inspiradores. Os requisitos para o batismo, embora profundos, são excepcionalmente simples. Eles incluem principalmente a humildade perante Deus, um coração quebrantado e um espírito contrito, arrependimento de todos os pecados, tomar sobre nós o nome de Cristo, perseverar até o fim e mostrar que recebemos o Espírito de Cristo por meio de nossas obras. É significativo que todas as qualificações para o batismo são espirituais. Não é necessária nenhuma situação econômica ou social específica. São exigidas as mesmas coisas do pobre e do rico. Não importa qual seja a raça, o sexo ou a etnia. O livro de Mórmon deixa claro que todos são convidados a participar da bondade do Senhor. Negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. Todos são iguais perante Deus. O Senhor declarou: todo homem tem tanto privilégio quanto qualquer outro, e nenhum é excluído. Diante de nossa igualdade perante Deus, não faz muito sentido enfatizar nossas diferenças. Algumas pessoas têm nos encorajado erroneamente a imaginar que as pessoas são muito mais diferentes de nós e diferentes umas das outras do que realmente são. Algumas pegam diferenças reais, mas pequenas, e as aumentam, tornando-as um abismo. Além disso, algumas pessoas têm presumido erroneamente que, como todos são convidados a receber a bondade de Deus e a vida eterna, não há obrigações quanto à nossa conduta. No entanto, as Escrituras afirmam que todas as pessoas responsáveis têm que se arrepender de seus pecados e guardar os mandamentos de Deus. O Senhor deixou claro que todos têm arbítrio moral e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, e dar ouvidos aos seus grandes mandamentos e ser fiéis às suas palavras e escolher a vida eterna. A fim de receber as bênçãos da expiação do Salvador, precisamos exercer positivamente nosso arbítrio moral para escolher Cristo e obedecer a seus mandamentos. Durante minha vida, os significados de arbítrio e livre escolha têm sido examinados e debatidos minuciosamente. Existiram e continuam existindo muitos argumentos intelectuais a respeito desses assuntos. Na capa de uma recente publicação de ex-alunos de uma grande universidade, um proeminente professor universitário de biologia afirmou: não há espaço para a livre escolha. Não é de se surpreender que no artigo haja uma citação desse professor dizendo: não existe esse negócio de Deus e não existe livre escolha, e este universo é vasto, indiferente e vazio. Discordo totalmente. Uma doutrina fundamental de nossa religião é que, de fato, temos arbítrio moral, que inclui a livre escolha. Arbítrio é a capacidade de escolher e agir. É essencial ao plano de salvação. Sem o arbítrio moral, não podemos aprender, progredir, nem escolher ser um com Cristo. Graças ao arbítrio moral, somos livres para escolher a liberdade e a vida eterna. No conselho pré-mortal, no céu, o plano do Pai Celestial incluía o arbítrio como um elemento essencial. Lúcifer se rebelou e procurou destruir o arbítrio do homem. Por esse motivo, o privilégio de ter um corpo mortal foi negado a Satanás e a seus seguidores. Outros espíritos pré-mortais exerceram seu arbítrio para seguir o plano do Pai Celestial. Os espíritos abençoados com o nascimento nesta vida mortal continuam a ter o arbítrio. Somos livres para escolher e agir, mas não controlamos as consequências. Escolher o bem e a retidão leva à felicidade, à paz e à vida eterna, enquanto que a escolha do pecado e do mal, no final, leva ao sofrimento e à angústia. Alma disse: iniquidade nunca foi felicidade. Neste mundo extremamente competitivo, há um esforço constante para se atingir a excelência.
Procurar ser o melhor que pudermos é um empenho justo e digno, está de acordo com a doutrina do Senhor. Os esforços para diminuir ou depreciar os outros ou criar barreiras ao sucesso deles são contrários à doutrina do Senhor. Não podemos culpar as circunstâncias ou outras pessoas pela decisão de agir de modo contrário aos mandamentos de Deus. No mundo de hoje é fácil focar no sucesso material e profissional. Alguns perdem de vista princípios eternos e as escolhas que têm significado eterno. Seria sábio seguir o conselho do presidente Russell M. Nelson de pensar celestial. As escolhas mais significativas podem ser feitas por quase todos, sejam quais forem seus talentos, suas habilidades, suas oportunidades ou sua situação econômica. É essencial enfatizar que as escolhas referentes à família vêm em primeiro lugar. E isso está claro nas Escrituras. Pensem no relato do livro de Mórmon, do livro de Nefe, em que Leí partiu para o deserto e deixou sua casa e a terra de sua herança, e seu ouro e sua prata e suas coisas preciosas, e nada levou consigo, a não ser sua família. Ao enfrentarmos adversidades da vida, há muitos acontecimentos sobre os quais temos pouco ou nenhum controle. Problemas de saúde e acidentes obviamente se encaixam nessa categoria. A recente pandemia de Covid-19 teve um forte impacto sobre pessoas que fizeram tudo certo. Em relação às escolhas mais importantes, com certeza temos controle. Voltando aos dias em que eu era missionário, o elder Marion D. Hanks, nosso presidente de missão, pediu que todos memorizássemos parte de um poema de Ella Weir Wilcox. Não existe acaso, destino ou sina que possa frustrar, prejudicar ou controlar a firme decisão de uma alma determinada. Quando se trata de princípios, conduta, observância religiosa e um viver reto, estamos no comando. Nossa fé em Deus o Pai e em seu Filho Jesus Cristo e o fato de os adorarmos são escolhas feitas por nós. Entendam, por favor, que não estou sugerindo que tenhamos menos interesse na educação ou numa profissão. O que estou dizendo é que quando as metas relacionadas à educação e à profissão estão acima da família ou de ser um com Cristo, as consequências, sem querer, podem ser significativamente adversas. A doutrina clara e simples em Doutrina e Convênios 20 é comovente e inspiradora, porque amplia e esclarece conceitos espirituais sagrados. Ela ensina que recebemos a salvação à medida que Jesus Cristo justifica e santifica as almas arrependidas por causa da graça do Salvador. Ela prepara as condições para o proeminente papel de sua expiação. Devemos nos esforçar para incluir outras pessoas em nosso círculo de união. Se desejamos seguir a admoestação do presidente Russell M. Nelson de coligarmos Israel dispersa em ambos os lados do véu, precisamos incluir outras pessoas nesse círculo. O presidente Nelson nos deu um belo ensinamento. Em todos os continentes e nas ilhas do mar, pessoas fiéis estão se reunindo em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Diferenças quanto à cultura, ao idioma, ao sexo, à raça e à nacionalidade se tornam insignificantes quando os fiéis entram no caminho do convênio e se aproximam de nosso amado Redentor. Somos unidos por nosso amor a Jesus Cristo e por nossa fé nele. E como filhos de um amoroso Pai Celestial, a essência da verdadeira inclusão é ser um com Cristo. As ordenanças do batismo e do sacramento, descritas em Doutrina e Convênios 20, com os convênios do templo, unem-nos de maneira especial e permitem que sejamos um, de todas as maneiras eternamente significativas, e vivamos em paz e harmonia. Presto meu testemunho firme e seguro de que Jesus Cristo vive e que, por causa de sua expiação, podemos ser um com Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Heavenly Father, we are Pai so grateful. Celestial, somos tão gratos pela oportunidade que tivemos de nos reunir em todo o mundo como uma comunidade de santos. Somos gratos pela força que vem de pessoas virtuosas quando se reúnem. Somos tão gratos pelas palavras que ouvimos deste púlpito hoje. Somos tão gratos pelo nosso profeta. Nós o amamos. Somos gratos pela oportunidade que temos de estar com ele hoje. Pai Celestial, por favor, abençoe os nossos jovens com mais a companhia do Espírito e para que eles saibam como precisamos deles. Por favor, abençoe os missionários para que tenham entusiasmo e alegria e que levem esse entusiasmo e alegria para o mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Saturday Essa foi a transmissão da sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 194 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre os líderes da igreja. A música para esta sessão foi apresentada por um coro combinado da Universidade Brigham Young, Idaho. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.